Olá, líderes, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É uma alegria imensa ter vocês aqui comigo. Eu sou Almir Flores, eu sou fundador da Elect Consultoria e Treinamentos, uma empresa que nasceu com um propósito claro e apaixonante: impulsionar o sucesso nas vendas diretas. Minha jornada nesse universo começou há 35 anos atrás, sim, 3 décadas e meia, dedicadas a construir, gerenciar e ver equipes de vendas prosperarem em gigantes como Natura, Jequiti e Tupperware. Eu estive na linha de frente, vencendo cada desafio, celebrando cada vitória, ao lado de milhares de consultoras, líderes, empresários e gerentes. E por que eu estou aqui? Porque o meu objetivo é pegar toda essa bagagem, todo esse conhecimento e transformá-lo em um verdadeiro mapa do tesouro para vocês. Um mapa que vai guiar, que vai nortear quem quer, de verdade, crescer muito nesse segmento, construindo não apenas equipes, mas verdadeiras comunidades de sucesso. Sólidas, lucrativas e, acima de tudo, felizes. Prepare-se, porque o que vamos compartilhar com vocês hoje pode fazer total diferença no seu negócio. Estamos nos aproximando do começo do segundo semestre, um período que, em tese, deveria ser de colheita, onde os líderes começariam a colher os frutos de todo esse trabalho de construção e dedicação que fizeram ao longo desse primeiro semestre. Mas a realidade que muitos de vocês estão presenciando é bem diferente, não é mesmo? Se você é líder de uma equipe, não importa a empresa, a marca, a linha de produtos, vocês provavelmente estão vivendo um momento que eu chamo de reconstrução. Essa reconstrução se manifesta na necessidade de recompor o tamanho da nossa força de vendas. E por que isso acontece? Porque infelizmente houve um desequilíbrio. É como ter a torneira aberta para encher um balde, mas ao mesmo tempo o balde tem pequenos furos. Entra água, mas também sai. É como se tivéssemos um belo jardim. De repente, percebemos que algumas flores murcharam, outras se foram, e precisamos replantar para que ele volte a florescer com toda a sua beleza. Essa reconstrução ela se manifesta pela necessidade de recompor o tamanho da força de vendas. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, houve esse desequilíbrio. Essa saída de consultores acontece por diversos motivos, né? Alguns não conseguiram se adaptar a esse cenário econômico mais desafiador, onde o dinheiro dos clientes ficou mais escasso. Outros talvez não quiseram aplicar aquele esforço adicional necessário para você conseguir manter os resultados nesses momentos mais difíceis. E esse esforço adicional era necessário. A verdade é que, por um motivo ou por outro, acabamos perdendo muita gente ao longo do tempo. E a pergunta que ecoa, que vocês devem ter ouvido já em muitas reuniões, né? É porque todos estão buscando com tanta urgência essa reconstrução do tamanho da força de vendas. Todo ano é reconstrução. Faz 5 anos que eu sou líder e é sempre isso. Certo. Qual o nome da senhora? Meu nome é Adelaide. Certo, dona Adelaide. Vou tentar ajudá-la aqui a esclarecer essa sua reclamação, né? Essa voz não me é estranha, viu? Mas eu vou explicar melhor essa situação para a senhora. Para entender isso de forma clara e definitiva, vamos para um exemplo prático que eu chamo da lógica do motor de vendas. Vamos supor que seu grupo, seu distrito, sua distribuição, sua empresa, seja uma máquina potente. No ano passado, essa máquina gerava uma venda mensal de R$100 mil. Para essa venda mensal acontecer, você precisava de consultores ativos e precisava que esses consultores ativos fossem produtivos. Então vamos supor que para vender esses R$100 mil, você contava com 100 consultores ativos e que a produtividade de cada um desses consultores fosse de R$1.000. Lembrando, eu estou falando em produtividade. Então, alguém que tem 2 pedidos de R$500 por vitrine, a produtividade dessa pessoa é de R$1.000. Então, esses consultores aqui, 100 consultores ativos vendendo R$1.000 cada um, daí uma venda mensal de R$100 mil para minha distribuição, meu grupo, minha empresa, não é? E para eu chegar em 100 consultores ativos, entra o terceiro indicador, que, como eu falei, a palavra-chave aqui é ativo. Como todos nós sabemos que não são todos os consultores que ficam ativos a cada vitrine, eu preciso de mais consultores para que eu consiga esses 100 ativos, né? E o que vai definir o tamanho da minha força de vendas? É o próximo indicador-chave para o nosso negócio também, que compõe essa formação das vendas, que chama-se percentual de atividade. Percentual de atividade é quanto dos meus consultores ficam ativos a cada período.
Vamos supor aqui, então, que eu tenha um percentual de atividade de 50%, ou seja, metade dos meus consultores costumam ficar ativos. Se metade ficam ativos e eu tenho 100 ativos, significa que eu tenho que ter aqui um tamanho de força de vendas equivalente a 200 consultores. Dos 200 consultores, eu consigo, através de uma atividade de 50%, conseguir 100 consultores ativos e com essa minha produtividade de R$1.000, eu chego aqui na minha venda de R$100.000 por vitrine, por mês, não é? Por período. Mas como eu disse, o cenário atual mudou. Então, eu perdi força de vendas. Para eu conseguir os mesmos R$100.000, o trabalho vai ser outro. Vamos supor que esse meu motor aqui, que antes tinha 200 consultores para que eu garantisse meus R$100.000 por mês, hoje o tamanho dele é de 150 consultores. Eu vou ter que fazer uma combinação diferente desses indicadores se eu quiser voltar a ter esse faturamento, não é mesmo? Quais são as possibilidades que eu tenho? Se eu tenho ainda a mesma atividade de 50%, não é? Com 50% de 150, eu consigo 75 consultores ativos. Com 75 consultores ativos, para eu chegar em R$100.000, a minha produtividade, que era de R$1.000, não vai mais resolver. 75 vezes 1.000 dá R$75.000, não dá R$100.000. Então, eu precisaria que a minha produtividade passasse para R$1.300. Com 75 consultores ativos, que corresponde a 50% de atividade, eles passando R$1.333 por vitrine, eu consigo aí sim manter o meu faturamento de R$100.000 por vitrine, por mês, como queiram. Só que na cabeça de vocês já sabem a dificuldade que é fazer aumentar essa produtividade, não é mesmo? Tem um outro caminho. Considerando que eu não vou chegar em R$1.333, eu vou ter os meus R$1.000 aqui de produtividade. Então, com R$1.000 de produtividade, eu vou ter que mexer em outro indicador. Eu vou ter que ter os 100 consultores ativos, vendendo R$1.000 cada um, para conseguir aí o meu faturamento de 100.000. Se eu tenho 100 consultores ativos, o indicador que eu vou mexer é a minha atividade. A minha atividade não pode ser mais 50%. Ela tem que ser de 67%. 67% de 150, que é o tamanho da minha equipe que ficou reduzido, eu volto a ter os 100 ativos. Vocês também sabem muito bem como é difícil eu conseguir uma atividade tão alta, de 67%. Ambas alternativas, embora sejam possíveis, elas estão bem difíceis de sustentar ao longo do tempo, não é mesmo? Porque tem um custo muito alto. Você precisaria, literalmente, colocar a mão no bolso, investir pesado em campanha, brand, treinamento, ainda assim o resultado não é garantido. E tem um detalhe crucial. Essa equipe reduzida, com esses indicadores desfavoráveis, as suas vendas já caíram. Com 150 consultores, com 50% de atividade, 75 consultores ativos, né? Mantendo essa produtividade de R$1.000 por mês, o seu faturamento caiu para R$75.000. Mas é aqui que vem a boa notícia, que é a alternativa mais estratégica e sustentável. Buscar novos cadastros para repor e, idealmente, expandir o tamanho da sua equipe. A alternativa mais viável é voltar aí a ter 200 consultoras para recompor o tamanho da sua força de vendas. E é por isso que os líderes estão todos focados nisso agora. Não é uma moda, é uma necessidade estratégica. É a forma mais eficiente de reequilibrar a balança e garantir que o seu motor de vendas volte a girar com essa força total mais forte do que antes. Meus amigos, minhas amigas, líderes aí, protagonistas, empreendedores. Esse entendimento profundo da dinâmica dos indicadores que eu acabei de mostrar não é apenas importante, ele é super importante. É o seu norteador, é a sua bússola que vai te guiar na construção de uma equipe verdadeiramente sólida e próspera. Não importa o tamanho da sua equipe hoje, não importa a empresa que você representa. A construção de um faturamento consistente, ela se dá com essa combinação inteligente desses 3 indicadores: produtividade, agilidade e, crucialmente, o tamanho da força de vendas. E por falar nisso, dona Adelaide,
Me diz aí quantos consultores a senhora tem no seu grupo? Eu sei lá quantas consultoras eu tenho. Acho que umas 25, que já me dão muito trabalho. Dona Adelaide do céu, 5 anos como líder, só 25 consultores a senhora acha que dá trabalho ainda? A verdade é que muitos líderes sonham chegar a um ponto de conforto, onde podem apenas cuidar da manutenção, sem se preocupar tanto com o crescimento, que dá mais trabalho. E esse conforto é totalmente possível, mas ele não é um ponto de partida, ele é um ponto de chegada. E para chegar lá, para ter aquele ganho mensal que resolva seus problemas, que te dê tranquilidade, é preciso investir tempo. Agora pensem na construção de uma casa. A primeira coisa que você tem que fazer, idealize onde você quer chegar. Qual o ganho que você quer ter como líder, se é de 3 mil, de 5 mil, de 8 mil reais? Isso vai definir qual é o tamanho da equipe que você deve construir. Seria como definir o projeto da casa. Depois vem a fase da preparação do terreno, que são os recrutamentos iniciais, definindo o tempo que você vai se dedicar para esse trabalho, buscando se preparar também. Cuidar dos alicerces. Significa o cuidado especial com cada novo consultor que você cadastra. Dê aquele suporte, ajude esse começo deles, pois eles são esses pilares iniciais que vão sustentar o seu grupo. Levantar paredes significa o acompanhamento contínuo. Faça reuniões, incentive a troca de ideias, faça os reconhecimentos. Rebocar, pintar, colocar os azulejos significa o acompanhamento constante. Mantenha todos alinhados, bem informados, motivados, promova novas reuniões, faça a demonstração dos lançamentos, ensine seus consultores como fazer isso também para os seus clientes. Mas lembre-se, você pode ter a melhor equipe de pedreiros, que são os consultores produtivos, os melhores materiais, que são os produtos de qualidade. Mas se você não tiver um número suficiente de trabalhadores para erguer as paredes, o telhado, a laje, a casa nunca ficará pronta no tempo certo, ou talvez nem fique de pé. A partir daí, sim, o trabalho é de manutenção, recrutando para eventuais reposições e baixas, mas também esse contato constante com a sua equipe. É como se você plantasse uma árvore. Você não planta hoje e colhe amanhã. Você planta, rega, cuida, protege. Só depois de um tempo ela oferece sombra e frutos abundantes. Na construção de grupos de vendas é exatamente a mesma coisa. Se você quer ter um ganho mensal que não só pague suas contas, mas que te permita realizar seus sonhos, então invista tempo, invista paixão e invista inteligência na construção da sua equipe. Busque novos bons consultores, capacite os que você já tem e veja esse seu jardim aí florescer como nunca antes. Ter a proximidade com a equipe faz toda a diferença. Eu tenho relacionamento com elas, sim. Eu sempre mando as promoções no Zap. Elas que não leem. Dona Adelaide do céu, eu já dei até um sobrenome para a senhora. Mandar mensagem de texto não é relacionamento com a equipe. Mesmo que as mensagens sejam diárias, alguém acredita mesmo que todo mundo vai conseguir interpretar as mensagens da forma correta? Vou pedir ajuda de alguma outra líder aqui para me apoiar nesse momento. Oi, quem é? Meu nome é Yasmin. Eu sou líder há 1 ano, que completei agora. Muito bem, Yasmin. Só fala uma coisa para mim. Quantas consultoras você tem no seu grupo? Tenho 45 consultores no meu grupo. Nossa, que legal! 45 consultoras no grupo. Viu só, dona Adelaide? Muito bem, Yasmin, você vai me ajudar agora. Eu vou colocar uma frase aqui e vou pedir para que você leia, tá bom? Recrutar é uma das atividades essenciais no papel da líder. Certo, obrigado, Yasmin. Vamos lá, então. Aqui a frase diz: recrutar é uma das atividades essenciais no papel da líder. Bom, se eu mando por escrito, vocês podem ter uma interpretação. Mas eu vou demonstrar agora como essa mesma frase pode ter interpretações diferentes de acordo com a entonação que eu dou, ok? Vamos lá. Eu vou repetir a mesma frase. Recrutar é uma das atividades essenciais no papel da líder. Vocês viram que já soou diferente essa frase? Eu estou dizendo que entre as atividades essenciais, recrutamento
é uma delas. Mais um exemplo, dessa vez eu vou sublinhar aqui essenciais. Recrutar é uma das atividades essenciais no papel da líder. Dessa vez o que eu quero mostrar é que sem recrutamento você não vai a lugar nenhum. É essencial que você faça. Por último, eu vou sublinhar aqui líder. Recrutar é uma das atividades essenciais no papel da líder. Eu quero mostrar aqui então que outras funções podem fazer recrutamentos. Eu posso ter consultores recrutando, eu posso ter empresários recrutando, eu posso ter o distribuidor recrutando, mas é em cima da líder que fica a expectativa de que os recrutamentos aconteçam. Viram só como uma mesma frase, dependendo da entonação que a gente dá, pode dar uma interpretação diferente para quem está ouvindo? Isso mostra como é importante a gente conversar mais do que escrever quando estamos nos relacionando com a nossa equipe. Almir, se eu entendi bem, o que está por trás de tudo isso é cultivar o bom relacionamento. Estou certa? Exatamente isso, Yasmin. A palavra-chave por trás de tudo isso é relacionamento. O futuro da sua equipe, o futuro do seu negócio está nas suas mãos. Use esse conhecimento, aplique essas estratégias e transforme a reconstrução de hoje na expansão e no conforto de amanhã. Eu sou Almir Flores, estou aqui para te ajudar a construir o seu legado nas vendas diretas. Já ia me esquecendo de um assunto super importante. Se de um lado, para você construir uma equipe saudável, forte e que traga lucro para você, você precisa dos recrutamentos, do outro lado, é claro, você tem que trabalhar a retenção dos consultores atuais. E para isso eu lancei um livro, o Manual Prático de Reativação. Lá você vai encontrar todas as dicas de como realmente manter a sua equipe saudável, manter sua equipe crescente, para que você aí atinja todos os seus objetivos, realize todos os seus sonhos. Acesse www.almirflores.com e adquira o seu livro.